Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como criar um ambiente Minion na nossa plataforma, mostrar um exemplo de utilização do Minion, né, como utilizar a API dele para poder fazer os uploads a partir de uma aplicação. Então, primeiramente, o que é o Minion? Né? O Minion ele é um storage de objetos, um tipo de arquitetura de armazenamento de dados que é utilizada para lidar com uma grande quantidade de dados. O exemplo mais famoso que dá para citar aqui de um storage de objetos é o S3 da AWS. E um dos maiores motivos, né, do Minion estar ganhando bastante espaço no mercado atualmente, o grande atrativo dele, é que ele é 100% compatível com o protocolo da S3, né, com a API e tudo mais. Por ser uma ferramenta open source, ele também é muito vantajoso no quesito custo-benefício. Querendo ou não, ele sai muito mais barato do que você contratar um servidor de S3 com a AWS. Levando em consideração aplicações que não estão em produção ainda, que a pessoa está testando e tudo mais, é muito mais vantajoso ter ele, ou até mesmo para aplicações em produção também, né? Está mais barato e com o mesmo nível de segurança que teria no S3 da vida. Se atualmente tem uma aplicação que já utiliza dessa forma de armazenamento, desse storage, é muito fácil, muito simples de migrar para o Minion. São poucas alterações que você faz no código, alterações mínimas que você já consegue estar migrando tudo para o Minion. Né? É coisa de alterar as credenciais e a URL de acesso, é bem simples. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês mais ou menos ali como que é na API. Então, eu vou demonstrar aqui agora como que cria esse ambiente do Minion. A gente tem que vir aqui no Marketplace, tá? Essa opção aqui em cima. Aí na barra de pesquisa aqui a gente procura pelo Minion. Opa! Minion aqui, já vai aparecer Minion Cluster, primeira opção. Tá? Aí aqui, número de nodes, né, seria a quantidade de container de replicação que teríamos nesse ambiente. Nós temos 4 opções. Podemos criar com um node só, sem replicação nenhuma, com 4, 8 até 16 nodes. Tá? Eu vou criar um padrão aqui com 4 nodes. Aqui a gente define um nome para o ambiente, né, o host, que seria o host dele. Eu vou colocar test Minion. E aqui seria o apelido, display name. É o que vai aparecer para a gente aqui no painel, tá? É só o nome de exibição mesmo, o apelido que a gente vai dar para o ambiente. Eu vou deixar com o Minion Cluster normal mesmo. E a região de onde a gente vai querer que crie esse servidor. Se é aqui em São Paulo ou em Nordeste, tá? Esse São Paulo seria do nosso data center aqui em Campinas, tá? E o de Nordeste é do data center lá em Fortaleza, tá? Ambos data centers na Ascend, tá? Então eu vou criar aqui em São Paulo mesmo, só dar um install e aguardar o processo de instalação. É bem simples criar o ambiente, só isso, ele já cria o ambiente completamente configurado, tudo certinho, para já estar pronto para utilização. Certo, prontinho, o ambiente criado já, finalizado a criação. Então, finalizando a criação, vai aparecer na sua tela esse pop-up aqui com os dados de acesso, que você também vai receber no seu e-mail, o e-mail que foi utilizado para realizar o cadastro aqui na nossa plataforma. Esses dados para acesso ao cliente web do Minion. O host, né, que seria isso aqui, admin panel aqui, a access key e a secret key. Tá? Esses dados aqui que aparecem no pop-up você também vai receber no seu e-mail. Então, não precisa se preocupar de fechar aqui essa tela, por exemplo, e perder essas informações. Então, depois vai ter acesso aqui novamente. E aqui, clicando no link aqui, né, do host, já vai vir para painel de login do Minion, tá? Do cliente web do Minion. Aqui a gente coloca a access key e a secret key, dá um login. Aqui está o painel do Minion, né, como a gente acabou de criar o ambiente, em branco, sem nada, vazio. O processo também para poder criar os buckets, gerenciar, é um processo bem simples também, né, nada muito elaborado. Eu vou estar mostrando aqui agora como faz a criação. É só vir aqui nesse botão azul aqui, ó, Create Bucket. A gente clica aqui, vai abrir a telinha para a gente criar. Também não precisa de muitas informações, tá? Nós temos aqui para a gente setar o nome que a gente quer estar para o bucket. Eu vou colocar images, que eu vou usar depois esse bucket no teste da API, tá? Mas pode colocar o nome como achar melhor, de acordo com a sua estrutura aí de aplicação. E aqui a gente tem algumas opções interessantes aqui do Minion, tá? Esse versioning aqui, que permite, né? Ele permite manter várias versões do mesmo objeto em um único bucket, tá? Tá em inglês aqui. E basicamente é um esquema de versionalização, por exemplo, como é no Git para fazer versionamento de código, funciona mais ou menos da mesma forma, né?
as operações de gravação que normalmente substituiriam um objeto já existente, né? E ela passa a criar um objeto novo com versão. O controle de versão do Minion ele protege contra substituições, as substituições que eu falei agora, e exclusões também não intencionais. Ao mesmo tempo que oferece suporte para desfazer, né, uma operação de gravação. Por exemplo, eu subi uma imagem aí nesse meu bucket de imagens e depois eu vou subir a mesma imagem, né, o mesmo nome, a mesma imagem, só que eu aumentei um pouco o tamanho dela. Ou um arquivo de log. Eu subi um arquivo de log no bucket que eu criei para salvar logs do meu sistema. Aí teve uma alteração no log do mesmo dia. Eu vou subir esse arquivo, ao invés dele criar, né, substituir o arquivo já existente com o mesmo nome, ele vai criar um versionamento. Seria essa opção do versioning. E o Object Locking é necessário para dar suporte à retenção e legal hold. Tá? Só pode ser ativado no processo de criação do bucket. Depois que o bucket já está criado, você não consegue ativar essa opção. E ele impõe a imutabilidade WARM, né? Write Once Read Many, para proteger objetos com versão contra a exclusão. É uma segurança a mais aí que em relação ao processo de exclusão que eu citei anteriormente aqui na parte do versioning. Tem esse quota aqui também, que é para você limitar a quantidade de dados que você vai querer salvar no seu bucket, né? Quanto de espaço é permitido ser utilizado nesse bucket. Eu posso limitar isso ao invés de deixar um número não definido aqui, né? E além dessas três opções, se eu selecionar aqui já o versioning, vejam que aparece uma quarta opção aqui, esse retention. Esse retention aqui, retenção, seria para você programar uma retenção de arquivos. Ele até seleciona obrigatoriamente o Object Locking aqui também. Para você programar uma retenção de arquivos, quando você está com esse versionamento ativado, né, vai ser criado várias versões de um arquivo que for colocando, né, em versionamento, vai ter várias versões do arquivo, e essa retenção ela vai fazer, você pode programar para que mantenha o mesmo arquivo por 7 dias, por 30 dias ou por anos, por exemplo. A cada tanto período de tempo, ele vai lá e exclui as versões, vai excluindo a versão mais antiga desse dado, desse objeto que foi salvo. Tá? Então, tem essas opções aqui que vocês podem selecionar na hora de criar um bucket. Okay? Eu vou criar o meu sem nada mesmo, vou colocar só o nome images, porque é um bucket só para teste, então eu não vou habilitar nenhuma opção. E vou criar o bucket aqui. Depois de criado, ele já vem para a telinha aqui do bucket, né? Como acabei de criar, ele está vazio. Mas essa daqui seria a telinha para a gente poder gerenciar o conteúdo do nosso bucket. Clicando aqui em voltar, ele volta para a lista de buckets. No caso, a gente só tem um, que é esse que a gente acabou de criar. Ele aparece aqui. Vou até criar outro só para mostrar. Deixar teste, não vou habilitar nada também. Vamos criar aqui. Veio para a tela do bucket. Voltando na lista de novo, agora aparecem os dois que a gente criou. Mas é um processo bem simples para poder gerenciar os buckets. A gente consegue vir nessa Manage aqui, mostra algumas opções que a gente pode ir setando aqui para o bucket, poder colocar criptografia, política de acesso, adicionar tags no bucket para facilitar a identificação, algumas outras opções aqui de replicação, os eventos, um log do que aconteceu nesse bucket e para a gente poder deletar o bucket caso a gente queira. A gente consegue vir aqui e deletar o bucket. Agora a gente só tem aquele images que eu havia criado anteriormente. É bem simples de manusear. Prontinho, já fiz a alteração já. Eu tenho esses dois ambientes aqui que eu tinha deixado criado já antes, né? Um no JS, que é onde está rodando a API do Minion, a API da S3, para me fazer o upload nesse meu Minion cluster aqui, no meu ambiente com Minion. E um Apache aqui, que eu coloquei só um index.html com um formulário. Seria esse formuláriozinho aqui, bem simples, só para a gente fazer o upload de um arquivo, de uma imagem. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente é um arquivo, um index.html, que tem um formzinho que está direcionando para o nosso container ali do Node.js para poder fazer a utilização da API e fazer o upload da imagem. Tá? Esse aqui seria o arquivo Node.js, o container Node.js, perdão. E aqui está a utilização da API. Aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando a API da S3, tá? Na AWS. Eu estou importando ela e passando os dados de acesso ali para ele validar, né, essa conexão com S3. Aí eu passo o URL de acesso aqui, o URL do Minion, o Access Key e o Secret Key para poder validar, fazer a autenticação.
E aqui tem toda a rotina ali para poder fazer esse upload de fato. Tá? Então é bem simples, basicamente a parte que você vai ter que trocar de código, né, na sua API que utiliza o S3 seria basicamente isso aqui, né, trocar essas credenciais de acesso aqui. Tá? Eu vou mostrar agora lá no cliente do Minion como que a gente faz para fazer esses uploads, nessas duas formas, utilizando a API, né, uma aplicação e eu fazendo upload aqui direto pelo cliente web. A gente vem aqui no browser para a gente acessar o nosso bucket direto, né? A gente pode fazer o upload de arquivos aqui direto pelo cliente do Minion aqui, ó, upload file, upload folder, aqui no file, selecionar uma imagem aqui, abrir, prontinho, aparece carregando aqui, né? Se fosse um arquivo maior, por exemplo, mostrar maior o processo. Aí está aqui, já foi feito o upload da imagem que eu selecionei aqui pelo painel. A gente consegue ver um preview aqui da imagem, inclusive. E agora eu vou mostrar o upload pela API, tá? Como vocês puderam ver ali mais ou menos meio por cima a configuração na API. É só vir aqui selecionar o arquivo no formuláriozinho, selecionar a imagem aqui, abrir, enviar. Aí aparece o retorno da API, com a mensagem lá que fala que o arquivo foi feito upload. Aí a gente volta aqui no Minion para conferir, né? Vamos dar um refresh aqui. Aí tá aí a imagem que a gente subiu agora lá pela API. Vamos ver um preview aqui. Tá aí. É bem simples de utilizar, bem tranquilo. Tanto pela API, se você já utiliza a API da S3, como demonstrei, é basicamente só trocar as credenciais de acesso. E pelo próprio cliente web do Minion, é bem simples de manusear, de gerenciar esses buckets e fazer os uploads dos arquivos. Certinho? Então, por esse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.